estar aqui de volta, nessa casa tão iluminada, onde eu já me sinto filho dessa casa. Vejo que alguns aqui estavam presentes também no último estudo que nós fizemos juntos, e foi uma grande alegria. Nós temos um tema com muitas reflexões a fazer hoje. Eu convido a todos a experienciar comigo sobre a justiça divina. Um tema ainda não muito bem compreendido por nós espíritas e por todos nós cristãos, independente da religião, da filosofia ou da doutrina. E o objetivo hoje é trabalhar com vocês como funciona a justiça divina com exemplos práticos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos os meus irmãos que trabalham aqui nessa casa, que deixa tudo preparado para que possamos então ter a preocupação somente da divulgação da Boa Nova. Essa é a verdadeira caridade. Chegar mais cedo, preparar o salão, colocar música, a luz, tantos trabalhos voluntários em busca de auxiliar a nossa caminhada. Essa é a verdadeira caridade, onde a nossa doutrina nos traz que fora dela é difícil a gente ter êxito em nossas encarnações. E a verdadeira caridade é quando você faz a caridade dentro do seu coração. Não precisa de nada em troca. Eu estou aqui feliz, eu estou retribuindo o muito que eu recebi. Então fica aqui meu muito obrigado a todos os meus irmãos. Eu compartilho a eles como é importante servir, como uma alegria estar aqui com vocês, assim como eu fui servido pela doutrina espírita algumas décadas atrás, quando cheguei com minha família pela primeira vez, e fui extremamente acolhido, recebido, e tive a oportunidade de fazer cursos e estudar. Isso fez uma grande diferença, não só na minha vida e de toda a minha família. E poder compartilhar com vocês aqui não é somente uma alegria, uma gratidão, mas é uma responsabilidade e é um muito obrigado a toda a espiritualidade. Eu gostaria de agradecer também os mentores dessa casa. Sem a autorização eu não poderia estar aqui. Muito obrigado a todos os mentores, a todos os meus irmãos que compartilham também desse estudo tão interessante conosco. Fico muito feliz. Como diz o nosso irmão São Francisco de Assis: ó Mestre, que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha a profundidade desse ensinamento. É dando que se recebe. Muitas das vezes não é necessário pedir um emprego melhor, uma saúde ou algo que a gente esteja precisando, uma harmonia dentro da nossa casa. É dando que se recebe. Parece tão simples, mas é assim que funciona. Mas entrando no tema que nós vamos conversar hoje, sobre a justiça divina, eu convido vocês a irem comigo a mais de 3.500 anos atrás, antes mesmo das leis mosaicas dos 10 mandamentos. Quando a justiça divina nos era trazida através de uma lei chamada Lei de Talião, não sei se vocês já ouviram falar, ou uma lei que era conhecida por olho, dente por dente. Ela se fazia assim: quando você tirava a vida de algum irmão, a sua vida também era tirada da mesma medida e da mesma proporção. Se você furtava, você tinha então as suas mãos amputadas do seu corpo de forma extremamente donosa, dolorosa, grosseira. Mas essa era a lei que funcionava. Uma lei que julgava que a justiça só funcionava aqui entre os homens. As punições deviam ser severas, de acordo com aquilo que nós achávamos que estava correto. E quando falo que nós achávamos, eram nós mesmos, presentes em encarnações
anteriores. Eu sempre falo isso. E essa lei de talião se fez presente por muito tempo. E ela se faz presente ainda na vida de cada um de nós. E falo isso também por mim que converso aqui com vocês. Eu vou dar um exemplo para que possamos fazer juntos uma reflexão. Chegamos em nossos lares cansados e assistimos aqueles programas na televisão que falam sobre crimes, sobre violência. E aparece lá uma reportagem nos dizendo que um homem cometeu um latrocínio. Um homem foi assaltar um banco e matou um pai de família que era segurança daquele banco. Era um homem negro como eu, que cometeu aquele crime. E como percebemos aquilo na televisão, imediatamente vem em nosso pensamento que ele precisa então ser preso, que ele pode apodrecer na cadeia, ou então, se tivesse a pena de morte presente, ele deveria também morrer porque ele cometeu um crime não diferente da lei de 3.500 anos atrás. Eu vou dar mais um exemplo para vocês, que eu falei de um homem pobre, um homem negro, mas vou dar um outro exemplo para vocês. Um jovem de família classe média alta. Uma certa noite, então, sai no seu carro particular para uma pequena festa entre amigos, mas ele usa bebidas alcoólicas. E ao sair de madrugada, ele atropela um pedestre e esse pedestre, então, perde a vida. E quando nós assistimos às redes televisivas, imediatamente julgamos que ele deve ser punido, que ele deve apodrecer na cadeia, que se tivesse uma lei pelo qual ele pudesse pagar daquela mesma maneira. É o sentimento de justiça que existe ainda dentro de cada um de nós. É assim que nós pensamos, não diferente das leis de 3.500 anos atrás, a lei de talião, a lei de olho por olho e dente por dente. Mas à luz do Espiritismo, eu convido vocês a voltar nessas duas histórias que eu falei com vocês. Vamos voltar na primeira história daquele homem negro que estava cometendo um assalto e tirou a vida de um segurança, de um pai de família que nós julgamos. Vamos voltar lá atrás. Vamos voltar lá quando aquele homem ainda era criança. Ele morava numa vila, numa favela. Aproximadamente aos 8 anos de idade, ele cuidava de 2 filhos menores. O pai era só na novela que aqueles filhos tinham pai, porque não existia um pai presente ali. A mãe tinha que trabalhar. O objetivo era só buscar a alimentação. Os estudos não eram prioridade, eles não teve acesso a nenhuma escola, ou teve muito pouco, mas desistiu rápido por falta de incentivo. Para quem tem filho, adolescente como eu, sabe que a todo momento a gente tem que ficar ali, faz o para casa, vai na aula, faz isso, como está as notas, mas para a gente não perder a linha de raciocínio. Quando ele vai chegando na adolescência, o tráfico de drogas já aproxima daquele jovem. Ou seja, ele não teve um prato de comida todos os dias em sua mesa sem fazer nenhum esforço como eu tive. Ele não teve uma educação como eu tive. Ele não teve uma oportunidade de fazer uma universidade sem ter que trabalhar no início como eu tive. Então será que eu tenho direito de julgar aquele homem, que ele deve então ser preso eternamente, que ele deve então para uma cadeira e ser eletrocutado e morrer? Será que essa justiça que eu estou fazendo sem conhecer aquilo que aconteceu na vida daquele homem é a justiça divina? É a justiça que Cristo faria com aquele homem? É a justiça que Deus, a fonte criadora, faria com aquele homem? Percebem a diferença? Quando nos aprofundamos, colocamos o amor à frente das coisas. E eu não sou a favor da violência de jeito nenhum. Eu não sou a favor de bandido. Eu sou a favor do não julgamento. Não cabe a nós. Existe uma justiça divina tão perfeita como as coisas que são criadas. O nosso corpo físico tem aproximadamente bilhões de células, trilhões ou quatrilhões de átomos. Nós temos um universo dentro de cada um de nós. Olha a perfeição.
Nós temos uma força de gravidade de 9,8 metros por centímetro quadrado. Se tivesse uma pequena variação nessa gravidade, não existiria vida. E olham a perfeição da fonte criadora. Mais um exemplo. Se nós tivéssemos um pequeno período sem o ar que nós respiramos todos os dias, não existiria vida, nem mesmo no mar, nos rios. Então seria que uma fonte criadora, numa inteligência suprema como essa, erraria então nas leis divinas? Nessas leis que foram criadas antes mesmo do nascimento de Jesus, antes mesmo do nascimento de espíritos ainda muito mais antigos que o Cristo. Mas voltando ao assunto, eu preciso falar do jovem que cometeu, que ele usou a bebida alcoólica, atropelou um pedestre e matou essa pessoa. Que nós também julgamos, que eu também julguei. Vou convidar vocês, eu não sou conivente com esse ato de jeito nenhum, mas eu vou convidar vocês a voltar lá atrás, assim como eu voltei do outro irmão. Vamos lá no vô desse jovem. O vô desse jovem também era um homem de posses. Porém, ele era viciado em álcool. Ele maltratava, batia muito no filho, que era o pai desse jovem que cometeu esse grave delito. E esse pai, vendo então o pai dele, que era o avô desse rapaz que cometeu o ato, a bebida o tempo todo, a agressividade, também trabalhou isso no seu filho. Esse filho, então, todos os dias a bebida estava presente em sua vida. Ele tinha um interesse em cometer aquele crime? Ele não tinha interesse em cometer aquele crime. Mas ele foi educado dessa maneira na sua casa. Desde a época do seu avô, veio trabalhando aqueles problemas, aqueles vícios morais que não foram corrigidos. Percebem? Cabe a nós julgar que aquele jovem deve então ser preso eternamente, que ele deve sentar numa cadeira e ser eletrocutado? Percebem que não cabe a nós julgar? Aconteceu um fato, se meus pensamentos então me conduziram a um julgamento, que eu mude os meus pensamentos, que eu desligue a televisão, que eu ouça uma música, como nós ouvimos agora aqui, que eu faça uma meditação, que eu meça a minha ação através dos meus pensamentos, que eu faça uma prece, uma oração, mas não me conecte com aquele julgamento que nós vamos falar um pouco mais, que o Cristo veio nos trazer. Percebem que quando a gente aprofunda um pouco mais dentro do amor que existe dentro de cada um de nós, a gente tem uma visão diferente e uma visão mais profunda dos fatos. E posso dizer N histórias para vocês aqui que não cabe a nós julgar, que poderia trazer de encarnações passadas ou de problemas familiares. O quão é importante os valores morais que nós cultivamos dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com as pessoas próximas. Mas não através de palavras. Eu estou conversando com vocês porque hoje me foi incumbido essa tarefa a fazer do estudo, mas através de ações. É através de ações, das pequenas mudanças no nosso dia a dia, no nosso ambiente residencial, no nosso ambiente de trabalho, no nosso final de semana. A justiça divina ela não se manifesta através da punição. A justiça divina, ela não se manifesta através da vingança. Punição e vingança não estão junto à justiça divina. A justiça divina, ela não está no julgamento. A justiça divina, ela não está no julgamento, nas piores coisas que podem acontecer. Eu comentei num estudo, eu não sei se foi aqui com vocês, que eu estava num grupo de pessoas e uma menina colocou, uma adolescente, talvez um pouco mais velha, ela fez algumas perguntas sobre aborto nesse grupo. E as pessoas então responderam de uma forma extremamente hostil,
falando que a pessoa que aborta, ela tem uma série de consequências pela justiça divina, que quando ela desencarna, ela tem que reparar aquilo que ela cometeu, que ela vai para zonas extremamente densas como umbral. Será que é isso que a doutrina vem nos trazer? Será que é isso que é justiça divina? Será que não é através do amor, da caridade, do respeito? Será que a resposta para aquela irmã na rede social que falou sobre o aborto não seria que o amor cobre uma multidão de pecados? Se você então ceifou um filho através do aborto, você pode então ajudar dezenas e centenas de pessoas a não cometer o mesmo erro? Eu afirmo para você que você aprendeu aquela lição, que você está pagando todo o mal que você teve através do amor. Isso é justiça divina. Não existe outra maneira. A gente vai falar do amor, da justiça e da caridade, de uma das leis morais. Mas dando sequência ao nosso estudo, para que possamos então entender a justiça divina, nós precisamos compreender as leis naturais, as leis de Deus. Assim como nós vamos falar, se nós precisamos então viver em sociedade, nós precisamos também entender como as leis dessa sociedade funcionam para que eu possa me enquadrar. Eu vou falar um pouco das reuniões mediúnicas que eu participei durante muito tempo e a dificuldade dos meus irmãos em entenderem que os erros foram cometidos apenas por um ato de não entendimento das leis naturais, das leis de Deus, das leis que foram criadas antes mesmo dos espíritos mais antigos, que hoje vieram nos trazer luz, como o Dr. Bezerra, como Jesus, como muitos outros espíritos. Então a justiça divina tem por seus pilares as leis naturais. E a maior ferramenta da justiça divina é a reencarnação, que nos foi tirado no século IV, num concílio numa cidade chamada Niceia, onde foi definido o que seria trazido na Bíblia daquela época. E para nossa infelicidade, sem nenhum julgamento, o tema reencarnação foi retirado porque ele não era possível compreender juntamente com ressurreição. Pois bem, e hoje nós estamos aqui, quase 2000 anos depois, trazendo à luz desse tema tão importante, uma das maiores ferramentas da justiça divina e do progresso de cada um de nós, espíritos imortais e indestrutíveis, filhos da fonte criadora. Pois bem, vamos falar um pouquinho dessa justiça dos homens e dessa justiça divina para a gente compreender. Suponhamos então que meu aparelho celular ele está um pouco desatualizado. Uma pessoa aqui nesse salão tem um telefone muito bacana, mais atualizado do que o meu. E eu aproximo dela então, pego o celular dela e falo assim, não, eu quero esse celular para mim, porque esse celular é melhor que o meu. Bom, eu espero que isso não aconteça aqui, mas imediatamente a justiça dos homens, a polícia vai ser acionada porque houve um ato de injustiça e provavelmente eu seria preso por aquele delito. Por mais que eu dissesse, mas eu não sabia que não poderia fazer isso, eu teria sanções pelo ato que eu havia cometido. Não diferente se eu estivesse andando na rua e visse uma bela mulher e dissesse, mas eu quero essa mulher para mim. Eu fosse até o braço daquela mulher, segurasse o braço dela e falasse, eu quero, você mora comigo. Ela iria assustar, chamaria também a polícia, e o que aconteceria? Eu ainda seria enquadrado num crime até de estupro, dependendo da maneira pelo qual eu abordasse aquela mulher. E se eu chegasse lá e falasse, não, mas eu só queria que aquela mulher fosse minha. A lei não funciona dessa maneira. A mesma maneira, se eu fosse até um restaurante, aquelas belíssimas comidas, eu pedisse tudo à mesa, mas na hora de pagar eu não tinha dinheiro para pagar. Eu também cometi uma infração. Não funciona dessa maneira. Pois bem, para que possamos então viver em sociedade, é necessário que entendamos como funciona a justiça dos homens. Porém, é necessário, para que a gente tenha o progresso do nosso espírito, que entendamos também a justiça divina. No nosso reino, no planeta Terra, ainda nós temos uma justiça dos homens e justiça divina ainda afastada devido ao nosso padrão vibracional, à nossa compreensão.
Como nós sabemos que existem muitos mundos habitados, assim como está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, existem mundos extremamente evoluídos que já não existe mais diferença entre leis dos homens e leis divinas. Elas já se fundem. O adiantamento moral é tão grande que essas leis já caminham juntos. Mas ainda assim, aqui somos espíritos que estão iniciando a caminhada de aprendizado nos valores morais, na troca dos vícios por virtudes, na renúncia de muita coisa. Nós ainda precisamos estudar a justiça divina. E a justiça divina ela se difere no item muito interessante. Suponhamos então que eu convide vocês. Hoje nós vamos para aquela praça no centro da cidade e nós vamos distribuir sopa para os nossos irmãos que estão precisando ali, sem julgamento. Pode ser aqueles que usam droga, aqueles que estão na prostituição, tá tudo bem. Se eles estão com fome, eles vão vir aqui, vão tomar sopa, receber um abraço se necessário, nós vamos fazer esse trabalho. Bom, eu entendo que nós não vamos ganhar nada financeiramente por esse trabalho, apenas a satisfação de servir. Aqui está a diferença da justiça divina. Todo ato de amor, todo ato de caridade tem uma recompensa infindável, não somente nas coisas materiais, mas espirituais. É o que eu falei com vocês no início da nossa reunião, que eu possa mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe. Um exemplo para vocês. Eu vou entrar em conexão com a fonte criadora, com Jesus, com meu Pai, ou então com um santo, ou com um espírito que eu tenho um apreço, está tudo bem. Onde você queira se conectar, aqui não existe julgamento. Eu falo, Pai, eu quero um emprego melhor, eu quero um salário melhor. E eis a pergunta da espiritualidade, perfeitamente. Você está fazendo o melhor no seu trabalho que você tem hoje, ou não? Você tem ajudado, você tem se dedicado, você tem se mostrado competente para poder então receber aquela tão sonhada promoção financeira no seu trabalho? Porque é dando que se recebe. Não adianta a gente querer mudar essa ordem. Não, mas eu quero receber para depois dar. Não funciona na justiça divina. É mérito. E o mérito é medido pela sua vibração, pelo seu padrão vibracional. Suponhamos então que eu estou acometido de uma doença. E chega a fonte criadora, a espiritualidade, e entra em conexão com a espiritualidade através da oração ou através de uma medição e fala para ela, eu quero ser curado. E a espiritualidade, sim, ela vai te ajudar a ser curado. Mas ela não vai trazer imediatamente a cura do seu corpo físico. Ela vai te dar condições, então, para que você seja curado. Ela vai te alertar. Vocês perceberam a quantidade de tratamento que tem nessa casa aqui? Ah, eu vou ficar na minha casa então, que eu estou sentindo muita dor. Não, vamos movimentar. Vamos prestar atenção nas oportunidades. Obviamente, nós não vamos deixar jamais a medicina legal, procurar os médicos, tratar, mas procurar movimentar, sentir a intuição, procurar tratamentos alternativos, procurar ajudar, mesmo com aquela dificuldade física que está batendo na porta. Eu afirmo a vocês que a piedade divina se faz presente. Quantas vezes em reuniões mediúnicas eu recebi irmãos com câncer? Pô, mas espera aí, irmão com câncer? Câncer não é do corpo físico? É do corpo físico. Mas a tristeza, ela chega de uma profundidade do nosso espírito, que nós chegamos no plano espiritual com as dores do nosso corpo físico. Quando eu falo com você que quando você serve, aquele câncer sai às vezes não do nosso corpo físico, porque está na hora da gente descansar, está tudo bem, está tudo planejado, é um livramento de alguma coisa que eu devia antes. Mas nossa alma está resplandecente, ela está limpa, ela está preparada para estar livre. Vocês conseguem compreender a importância de servir e ter fé? Essa é a fé que move montanhas que o Cristo veio nos dizer. Porque a gente acha que a gente tem somente um corpo, mas a gente não tem somente um corpo. A gente tem um corpo físico, nós temos um corpo perespiritual, que ele é moldável. Nós temos um corpo chamado espírito,
uma centelha divina que vem da fonte criadora, que tem um pedacinho do Pai dentro de cada um de nós. Quando nós compreendemos a justiça divina, a gente não para mais, a gente começa a movimentar. Por mais que os nossos pés estejam na lama das dificuldades e das dores da nossa vida, nós começamos a trocar então os vícios por nossas virtudes. Começamos então a renunciar a muita coisa que antes era muito importante, mas hoje, não que não seja, mas ela tem uma importância menor. Nós começamos a viver como espíritos imortais. A gente começa a confiar mais na fonte criadora. É assim que a justiça divina se manifesta dentro de cada um de nós. E não precisa de ir longe, não, dentro dos nossos lares, na educação dos nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E quando você está pronto para servir, não precisa esperar, não. Você vai servir quando você menos esperar. Porque é diferente de muitos de nós que esperam a volta de Jesus, com todo respeito, que Deus se manifeste. Ele se manifesta através de cada um de nós, através das minhas palavras para vocês, através de um olhar de cada um de vocês, através de uma ação simples de cada um de nós, das pessoas que estão trabalhando aqui. É assim que Deus se manifesta. Basta você se conectar com Ele na mesma frequência. Uma frequência de amor, uma frequência de paz, uma frequência de respeito com seus pais, com sua mãe, com seu pai. É assim que funciona. É assim que a justiça divina se manifesta. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui que eu vou falando. Bom, vamos voltar então nas reuniões mediúnicas que eu falei com vocês. O quão é importante quando nós recebemos os nossos irmãos. E a maioria das vezes que nós recebemos os nossos irmãos nas reuniões mediúnicas, numa tristeza muito profunda, eles são resgatados nas regiões mais densas, muito conhecido, trazido pelo nosso irmão André Luiz, na obra Nosso Lar, não só em livros, mas também em filmes, uma região chamada umbral. Mas existem várias regiões extrafísicas. E esses irmãos são resgatados. E não achem vocês que os resgates que a gente lê nos livros é apenas chegar lá e emanar luz para aqueles irmãos. Não é assim que funciona um resgate em zonas densas. Normalmente, eles estão cheirando a fezes, a urina. Eles fizeram vômitos nele mesmo. E chegam aqueles irmãos de branco lá e abraçam aqueles irmãos no chão cheio de lama. Esse é o amor. Essa é a piedade divina. É assim que funciona. Muito diferente que às vezes a gente achava que a gente chegava lá como um anjo e fazia assim numa máquina, ele se levantava e colocava. A gente abraça, a gente coloca no ombro, a gente carrega na dificuldade, até chegar num posto de saúde, que é um posto de socorro, como a gente estuda. É assim que se manifesta. É assim que os anjos, os nossos irmãos, trabalham. Quando eu falo anjos, somos nós mesmos que despertamos para quem realmente nós somos. Porque realmente nós somos filhos de uma fonte criadora, nós somos bons, às vezes apenas não despertamos ainda, apenas não distinguimos entre luz e trevas. Mas o resgate funciona dessa maneira, com amor, com suor, chegando sujo, com cheiro ruim, mas com amor, com missão cumprida, missão dada, missão cumprida. A caravana de Maria trabalha o tempo todo assim. Maria não fica sentada mandando, dando ordem, não. Ela vai nessas zonas. Nossa mãe Maria carrega irmãos, carrega irmãs, principalmente os suicidas, que têm a maior dificuldade, porque estão com corpos perispirituais dilacerados por causa do suicídio. É assim que a espiritualidade trabalha. É este o amor divino. Como diz, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura. Essa é nossa mãe Maria. Imagina Jesus. Imagina Jesus, que também vai nesses locais. Se vocês acham que Jesus só fica no reino dos céus, não é assim que a espiritualidade trabalha. Eles estão lá pondo a mão na massa sempre, o tempo todo acompanhando. Mas voltando ao assunto das reuniões mediúnicas, quando os nossos irmãos se manifestam, na maioria das vezes, quando percebem o erro, eles dizem, por que
Eu perdi tanto tempo da minha vida somente trabalhando, e de repente eu desencarnei, não aproveitei nenhuma oportunidade que eu tive de espiritualizar um pouco mais, de passear com meu filho, de esquecer um pouco a informática ali, de ajudar. Por quê? Eu fiquei a minha vida inteira cuidando do meu marido e dos meus filhos e esqueci de viver. Já aconteceu. Por que eu perdi tanto tempo com vícios, como bebidas, como baladas, e desencarnei de uma forma muito difícil, deteriorando meu corpo físico? Isso acontece constantemente. Os espíritos se manifestam nas reuniões mediúnicas. E sabe qual é a resposta que os mediadores normalmente dão para esses irmãos? Fique tranquilo, vamos caminhar para frente, aquilo é passado. Aplique em você o auto-perdão, vamos caminhar junto. Ou seja, eles têm um arrependimento. O que tem que fazer? Tirar esse peso do arrependimento deles, porque senão não consegue levar suas vibrações. Se perdoa. Eu falo isso com cada um de vocês. Se cada um de nós tem alguma dificuldade dentro do seu coração, se perdoa. Isso é passado. Isso é passado. E depois, qual que é o próximo passo? O arrependimento, o auto-perdão. Depois, nós passamos por um processo de resgate. Assim que a justiça divina funciona, que a gente chama de expiação. É tão bonito quando você chega para o irmão desse e fala assim: vamos nascer de novo. Como se você pegasse a mão dele e falasse assim: vamos nascer de novo. E não seria difícil. Cheio de problema, numa tristeza, chorando. E você fala com ele: vamos nascer de novo. Se auto-perdoa, vamos nascer, vamos voltar para a carne. Porque a oportunidade vai ser dada. E por último, a redenção, ou seja, ficar livre de todo aquele peso. E todos os nossos irmãos superiores passaram por isso. Vem nos trazer livros, vem nos fazer tratamento espiritual, nos traz essas informações que são a grande diferença. Mas nós que estamos encarnados aqui hoje, que temos a oportunidade de conhecer essa maravilhosa doutrina dos Espíritos, e existem muitas outras filosofias e doutrinas maravilhosas, mas a doutrina dos Espíritos nos basta, ela tem um conteúdo infindável. Que possamos então despertar agora. A gente não precisa desencarnar para poder perceber que a gente poderia ter feito mais, mas não muito mais, um passo de cada vez. O nosso Pai não tem pressa. A gente fala aquele ditado que a pressa é inimiga da perfeição, e a única perfeição que existe é da fonte criadora, é do nosso Pai. Então não precisa ter pressa, um passo de cada vez, mas que a gente dê o primeiro passo. E eu sei como é difícil caminhar num mundo de provas e expiação. É como quando a gente é criança, quando a gente começa então a dar os primeiros passos e cai, é muito difícil aprender a andar. Mas depois a coisa começa a caminhar de forma mais sutil, mais tranquila. É como andar de bicicleta. Às vezes você fica 5, 10 anos sem andar de bicicleta, você pega uma bicicleta, começa a caminhar com dificuldade, mas a coisa acontece. Então precisamos dar o primeiro passo. Ou seja, aquela criança não andaria se ela não fosse forçada a aprender a andar. Se a gente ficasse o tempo todo protegendo ela, não, você vai cair, tem que cair para aprender a andar. Nós precisamos sentir dor para poder então caminhar. É como um jogo de futebol, se você não der o pontapé inicial, aquele jogo não vai acontecer. É necessário então dar o pontapé inicial. É como uma construção civil, uma obra. Se você não der início, a coisa não vai acontecer. Se você não colocar a mão na massa, é como um jogo de futebol. Você então quer fazer um gol e você chuta uma vez, não consegue, chuta a segunda vez, não consegue, chuta a terceira vez, bate na trave, e você tem duas opções. Ou você reclama que o campo estava ruim, que o juiz foi desonesto, que choveu, uma série de reclamações, ou então você vai lá com disciplina, como Emmanuel nos disse, treina. Até então você conseguiu acertar o gol e conseguir fazer o gol. É assim na nossa vida. E nós estamos exatamente aqui treinando para ser espíritos melhores, experienciando
inúmeras encarnações, como homem, como mulher, como uma pessoa santa, como não santa. Nós já experienciamos, estamos experienciando. Mas eu preciso falar um pouco com vocês sobre essa justiça divina, como ela chegou até nós. Eu vou convidar vocês então aí a 3.500 anos, aproximadamente, na Bíblia, no livro de Êxodos, nos 10 mandamentos de Moisés. Nós vamos falar só alguns mandamentos aqui. O primeiro mandamento de Moisés é amar a Deus sobre todas as coisas. Será que a gente está conseguindo fazer isso? Será que existe ainda guerra? Existe fome no nosso planeta? Será que a gente consegue amar Deus ou Deus ainda não é a prioridade em nossas vidas? Vamos passar para um segundo mandamento que parece ser simples, mas ele tem uma profundidade muito grande. Não usarás o meu santo nome em vão. O que significa isso? Significa isso para a gente parar de prometer curas espirituais para as pessoas, falar que a religião vai te trazer uma vida financeira confortável, parar de falar que nós podemos curar as pessoas a troca de dinheiro, a troca de você ceder alguma coisa. Isso é comércio, isso não é amor, isso não é religião. Isso nos foi trazido há 3.500 anos atrás. Não tomais meu nome santo em vão, é isso. Que a gente tenha respeito com a espiritualidade, não mistura mamon com Deus. O que a gente mais faz hoje em dia é isso. Brinca com a fé das pessoas. Eu não estou falando aqui de irmãos pastores, evangélicos, católicos, espíritas. Eu estou falando de qualquer pessoa que usa. Porque se você fala de Deus aqui e vira as costas, faz uma coisa totalmente antagônica ou contrária àquilo que você faz, você está usando o nome de Deus em vão. Você está infringindo um mandamento. Depois ele fala com a gente em salvar o domingo. O que significa isso? Significa que nós precisamos de tirar um dia para a gente conectar com Deus, um dia mais leve, sem a preocupação do celular, do trabalho, sem a bebedeira, um dia de meditação, de vir numa casa espírita, ou numa igreja, ou num culto, não importa onde seja. Isso que Moisés veio nos trazer nos 10 mandamentos. Mas como Cristo pode nos falar de mandamentos atuais se a gente ainda não entendeu os primeiros mandamentos que a gente teve? Como é que a gente consegue caminhar pela senda do progresso? Mas Moisés ainda nos fala: não matarás, não furtarás, não desejarás a mulher do próximo, não cometerás adultério. Isso são leis do Velho Testamento. Está em Êxodo, há 3.500 anos atrás. E a gente ainda insiste em cometer os erros do princípio da nossa conexão com a justiça divina. E depois nós reclamamos. Eu não estou dizendo que ninguém aqui é obrigado a seguir a justiça divina. Nós somos espíritos livres, nós temos o livre-arbítrio. Porém, se você quer caminhar com paz, com luz, com tranquilidade, com amor, é necessário compreender. Depois, então, aproximadamente 2.000 anos atrás, veio Jesus falando que a lei não é olho por olho, dente por dente, é o amor, é o perdão. E Jesus nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui está toda a lei e os profetas. Porém, essas são leis de Moisés, de 3.500 anos atrás. Essa lei não foi trazida por Jesus. Ele apenas nos trouxe a lei que foi trazida por Moisés, e Jesus então nos trouxe ao entendimento para aquela época. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma lei de Moisés, que Jesus nos trouxe. A lei de Jesus é amar os vossos inimigos. Essa é a lei que Jesus veio trazer. Eu pergunto a vocês, quem são os nossos inimigos? Jesus veio falar de inimigos físicos? Não. Os nossos inimigos são o orgulho, são a vaidade, são a maledicência, é o egoísmo, é a avareza, é a tristeza profunda, hoje é a depressão, é a ansiedade,
É isso que o Jesus vem nos trazer. Porque o amor transforma, o amor transmuta, como o mestre Saint-Germain vem nos trazer essa palavra. O amor muda. É essa mudança que Jesus veio nos trazer. É este amor de mudar aquilo que está dentro de nós, não fora. É uma conexão primeiro com você e depois com o seu próximo. Como é que eu posso dar aquilo que eu não tenho? Como é que eu posso dar amor e carinho se eu não tenho? Como eu posso ser um homem bom na sociedade se eu fui tratado na sociedade como um homem mau, como eu falei com vocês no início da história? Como eu posso então estar livre dos vícios se os vícios estão presentes o tempo todo na minha vida? Se um não abraçar o outro, se a fraternidade não fizer parte na vida de cada um de nós, o nosso progresso ainda vai ser muito sutil, muito devagar. A nossa caminhada ainda se torna lenta. Mas Jesus, apesar de nos ter trazido essa lei tão maravilhosa do amor, Ele nos trouxe na cidade de Cafarnaum, no monte, as bem-aventuranças. Que para mim é um conteúdo que, se eu tivesse a oportunidade de estudar só as leis das bem-aventuranças, eram suficientes. Não precisava de mais nada. Mahatma Gandhi, um pacificador não cristão, que ele era hinduísta, ele disse: se todas as escrituras estivessem perdidas e sobrasse apenas as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Mas as bem-aventuranças, ela fala então que felizes é aquele humilde que reconhece então as suas dificuldades, que entende que a humildade é reconhecer que você não é melhor do que ninguém. A humildade é entender que você está no início de uma caminhada, por mais que você esteja nessa encarnação num posto de grande opulência, num chefe, numa gerência, você não é melhor do que ninguém. Você passa por uma experiência. Se você não puder fazer bom uso dessa experiência, você vai fazer uma experiência extremamente difícil na próxima encarnação para você aprender. Mas não como punição, como um gesto de amor, para você então entender o que você fez. Uma reparação. Porque não existe aquilo que eu falei com vocês, punição. Existe resgate. Depois Jesus nos fala que felizes aqueles que choram. Mas como assim? Sim, é aqueles então que não correm das suas dificuldades, que não desvia da pedra, mas luta pela pedra, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde, uma dificuldade de relacionamento, mas está ali lutando, batalhando. Choram às vezes sim, porque o fardo está pesado, mas você é capaz de carregar. Ninguém carrega um fardo mais pesado do que consegue carregar. Depois ele fala da mansietude. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas que terra é esse? Depois de 2000 anos, nós passamos por um processo de transição planetária, onde qual somente os mansos irão então permanecer neste ordem. Aqueles pelo qual, quando te batem na face direita, você dá a face esquerda. Ou seja, você não retribui o mal com o mal. Se alguém te xingou, se alguém te tratou mal, se alguém furou uma fila, não que você, mas que você não vai entrar naquela conexão ruim. Deixa, aquela pessoa está cheia de problema. Ela está com uma energia totalmente descontrolada, mas você não. Mas se você conectar naquele problema dela, você vai sintonizar. Você vai sintonizar. Não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Essa é a mansietude. Depois ele fala aqueles que têm sede de justiça. A justiça não é a justiça dos homens. É a justiça de se enquadrar nas leis divinas. Para que você ande num caminho mais tranquilo, que você seja mais justo. E quando você começa a se enquadrar nas leis divinas, você vai perceber que muitas pessoas que faziam parte da sua vida não vão mais estar presentes na sua vida. É o que eu falo com vocês, renúncia. Alguns ambientes que você frequentava já não vai ser mais tão interessante. Ou então aquele ambiente que você ficava horas e horas, você vai ficar muito menos. Isso que Jesus vem nos trazer. O Mestre Jesus. Amar os nossos inimigos. Começar a trabalhar a felicidade dentro de nós.
Porque uma vez me foi perguntado qual o objetivo da vida e foi respondido evolução. Eu disse assim, não é evolução. O objetivo da vida é ser feliz. Quando você é feliz, você inevitavelmente caminha por toda a senda do progresso. Você evolui. Mas todas as vezes que você busca felicidade em algum lugar, você não vai encontrar. Você tem que aprender a se fazer feliz com aquilo que você tem, com o presente, com o agora. Aí sim, você está evoluindo. Você está mudando. Quando você começa a não agradecer, mas ter gratidão, porque é uma diferença muito grande em agradecer do que ter gratidão. Eu recebi um copo de água. Isso é gratidão? Não. Isso é um muito obrigado. É diferente. Gratidão é uma frequência energética. É um padrão vibracional que vai dos seus pensamentos, das suas emoções e das suas atitudes. Quando você levanta de manhã e vem em você um pensamento, obrigado, Pai, por esse dia que se inicia, independente das dificuldades. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Quando você então chega para o Pai, independente da refeição do dia, muito obrigado, Pai, por esse alimento à mesa, pelo ar que eu respiro, pelo banho quente que eu tomei, por um teto que eu tenho. Isso é gratidão. No meu caso, a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que eu estudei há mais de uma década, que eu experienciei algumas coisas também. Isso é uma forma de eu agradecer a Deus. Isso é gratidão. É uma frequência, assim como um amor altíssima. E a vida muda totalmente quando você começa a agradecer. Porque depois, esse agradecimento, ele vira gratidão, ele vira uma frequência. Você se habitua. Assim como agradecer e gratidão é diferente, rezar e orar é diferente. Quando você vai no latim e procura o que significa a palavra rezar, significa repetição. Como nós fazíamos antigamente, nos conectávamos com a fonte através de repetições. Não que eu seja contra terço, muito pelo contrário. Eu tenho família católica, rezo o terço com eles de vez em quando, com minha mãe, com minha avó que já desencarnou. Está tudo bem, está tudo ótimo. Porém, a oração é uma conexão com a fonte criadora. Você não precisa repetir palavras. Você não precisa nem mesmo de falar Pai Nosso. Você pode falar assim, Pai, eu preciso conversar com o Senhor. Coisas boas ou coisas ruins. Existe uma conexão muito mais próxima. Às vezes nós distanciamos. Oh, o Mestre Jesus. Não, ele não está longe assim não. Não está longe assim. Muito mais próximo do que você imagina. Muitas das vezes te ouvindo, te acalentando ali, te dando conselhos, juntamente com um exército de benfeitores espirituais presente aqui com cada um de nós. Isso nos foi trazido há 2000 anos atrás. Mas eu não poderia deixar de falar que em 1857, quando o nosso professor Rivail, depois conhecido como Allan Kardec, nos trouxe o primeiro livro da nossa codificação, o Livro dos Espíritos. E existe uma parte do Livro dos Espíritos que eu convido vocês a estudar. Eu sei que 1 hora é muito cansativo para a gente poder estar comunicando aqui, mas existe uma parte no Livro dos Espíritos extremamente interessante que se chama Leis Morais. Está na terceira parte dos Livros dos Espíritos, que são as leis de Deus. Tão importante quanto as bem-aventuranças estão as leis morais. Elas são 10 leis morais. E quem compreende as leis morais, as leis de Deus, as leis das naturezas, estão aptos a ajudar as outras pessoas a se enquadrarem nessas leis. Eu vou falar rapidamente, que o nosso tempo está se findando, mas uma reflexão. A primeira lei é a lei de adoração. E adorar a Deus é se conectar com Deus através da oração. É se conectar com Deus através da gratidão, dando um bom dia para as pessoas, servindo um cafezinho, levando um pão para aquele irmão, fazendo algum ato de caridade. Isso é adorar a Deus. É fazendo um culto no lar. Eu teria a oportunidade de conversar com vocês sobre um culto do lar no campo extrafísico. Como é que os espíritos enxergam um culto dentro do nosso lar? O quão é importante, quanta luz a gente consegue emanar naquele culto. Se a gente soubesse tão profundo, talvez a gente fazia até mais de um culto por semana.
Isso é adorar a Deus. Não é bater o joelho no chão o tempo todo e ficar Deus, Deus, não, não é isso. É abraçar os nossos irmãos, respeitar a nossa família, nos conectar a Deus. A segunda lei é a lei do trabalho. Trabalho é toda ocupação digna. Significa ter ética em qualquer lugar que a gente esteja, respeitar as pessoas, ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldade. A gente está trabalhando, eu sei que a gente está cansado, mas você está fazendo seu trabalho e seu trabalho depende de uma pessoa que está atrasando. E você, nossa, aquela pessoa está atrasando demais, não aguento isso, eu vou falar com o meu coordenador. Pois, mas quando você vai avaliar, aquela pessoa está com um caminhão de problemas, às vezes está com um filho doente, está com uma mãe doente em casa, a cabeça dela não está no trabalho. E ela está atrasando o seu trabalho, às vezes basta você chegar e falar, meu irmão, minha irmã, vamos bater um papo. Eu estou um pouquinho adiantado, deixa eu te dar uma força aqui. Olha a diferença de tratativa. Ao invés de você ir no seu coordenador, no gerente, falar que aquela pessoa ali está atrasando o seu trabalho, às vezes é a única renda que ela tem da família e ela pode então perder o seu trabalho. Esse é o trabalho, a oportunidade que você tem de fazer o bem e levar o sustento para a sua família, que é uma das nossas obrigações como encarnados. Nós precisamos de comer, beber. Lei da reprodução. A importância que é a gente cuidar da sexualidade do nosso corpo, o respeito com o corpo e o respeito com a energia sexual, que nós temos ela hoje tão descontrolada. Você digita sexo na internet e aparece uma série de coisas de uma profundidade, de uma tristeza muito grande, acompanhada de falanges de espíritos extremamente comprometidos, que quando você acessa ali, você abre um canal de comunicação de vibrações muito baixas. Que deve, eu sei que todo adolescente, todo jovem passa por isso, mas é necessário falar, é necessário saber controlar essa energia tão forte. Lei da conservação, qual é importante? Fazer um exercício físico, fazer uma boa alimentação, cuidar do nosso corpo. A lei da destruição, que não é compreendida por nós, mas significa apenas entender que alguns ciclos da nossa vida terminam. Às vezes, o relacionamento termina, a gente não consegue entender aquilo. É uma lei. Às vezes uma outra porta abriu, eu estou preso nessa porta por tanto tempo aqui, mas tem uma outra muito melhor me esperando aqui desse outro lado. Isso que a lei da destruição quer nos trazer. A lei da sociedade. Nós somos criados para viver em sociedade, não isolar. Com a dificuldade de um vizinho, de um condomínio. É assim, nós somos criados, nós estamos aqui para isso, para aprender a entender um pouco mais o outro. Eu não estou dizendo para a gente ser o bonzinho, chegar a ser conivente com tudo, não é isso. Você tem que ter sua opinião sim, às vezes não concordar. Eu sou extremamente rigoroso lá em casa também, às vezes com meu filho, com algumas coisas que eu não concordo com ele. Às vezes eu tento compreender. Mas é isso que é viver em sociedade. É ter um pouco mais de paciência. E depois tem várias outras leis. A lei de igualdade, pelo qual nos diz que todos nós somos iguais. Independente da condição social, da sua religião, se você tem um pouco mais de conhecimento ou não. Eu falei com vocês, eu trabalho na construção civil, com muitos irmãos que não tiveram a oportunidade de estudar. Por isso é necessário o respeito. Às vezes, a religião salvou aqueles irmãos que não usam mais drogas, não bebem mais, não agridem as suas famílias, eles acreditam no céu e no inferno, e que assim seja, está no caminho evolutivo de cada um daqueles irmãos. Essa é a lei da igualdade. Nós somos todos iguais. A lei da liberdade, o quão é importante respeitar a liberdade de cada um dos nossos irmãos. Se você não concorda com uma orientação sexual diferente da sua, somente não opinar e não julgar aquilo que eu falei com vocês inicialmente. Somente o respeito. Se aquela pessoa então resolve seguir um caminho que não seja de luz, por mais que ela esteja dentro do seu lar, você não pode obrigá-la a fazer nada. Respeitar essa lei da liberdade. E eu estou nos minutinhos finais, eu gostaria de falar com vocês da última lei, que se fala lei de amor, justiça e caridade. Uma lei das mais importantes que sintetiza todas as outras leis que eu falei inicialmente com vocês. Então fico para casa da gente fazer uma leitura nessas leis morais quando vocês estiverem na tranquilidade de seus lares. Não precisa ser hoje, mas não esquecer. Então eu convido vocês para finalizar, para me ajudar a fazer um bolo de cenoura. É isso mesmo, um bolo de cenoura. Eu preciso então de separar os ingredientes. Eu preciso
da cenoura, eu vou pegar a cenoura, colocar num liquidificador e vou ralar essa cenoura. Eu preciso, alguém pode me ajudar? De óleo, de ovos, de farinha, o que mais que eu posso colocar? Farinha, açúcar, uma pitadinha de sal também. Tem mais alguma coisa? Então eu já tenho todos os ingredientes para preparar o meu bolo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo no liquidificador, misturar, fica aquela massa alaranjada. Depois vou colocar o forno, depois de um certo tempo, o fermento, eu vou receber aquele maravilhoso bolo de cenoura que eu posso caldear também com chocolate, assim como cada um quiser. Mas o objetivo de trabalhar esse bolo com vocês é perguntar o seguinte: depois do bolo pronto, eu consigo retirar a cenoura do bolo? Qual é a resposta? Não. É exatamente assim que funciona a lei de amor e justiça, caridade. Não existe justiça sem amor, não existe justiça sem caridade, não existe amor sem caridade. Muito obrigado a vocês. Foi uma alegria estar essa noite com todos vocês aqui. Eu tenho certeza, eu tenho mais agendas com vocês e fico muito grato à atenção de todos vocês, à oportunidade da casa e da espiritualidade. Que assim seja.